E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então estou aqui com a pesquisa que eu descobri hoje, porque eu comecei a pesquisar no PubMed tentando entender se havia alguma coisa no PubMed depois de 2018. Por que depois de 2018? Estou colocando aí no card para vocês e no final também, na tela final, no card na final, colocando Antidepressivos e Placebos 2, que é o último vídeo dessa série que eu fiz há um tempo, falando da pesquisa que foi realizada e publicada no The Lancet em 2018, a maior pesquisa de meta-análise de revisão sistemática já realizada até então sobre a eficácia dos antidepressivos. E essa pesquisa publicada no The Lancet, que acabou reunindo, quando se pegou todo aquele rol de pesquisas que eles foram analisar, acabava reunindo ali mais de 100 mil sujeitos. Então eu fiquei atento hoje para isso, porque eu parei hoje debatendo com alguns colegas, peraí, eu preciso ver como é que está esse cenário, se houve alguma coisa nova desde 2018. E houve alguma coisa nova desde 2018. Mas antes eu quero situar vocês nesse debate. O debate sobre a eficácia dos antidepressivos, ele começa de uma maneira mais controversa no meio, na comunidade científica em 1998, com a publicação da meta-análise de Evan Kirsch e sua equipe. Evan Kirsch é um pesquisador que por um tempo ele era professor em Harvard, não sei se ele está em Harvard ainda, mas ele foi o primeiro pesquisador a fazer uma pesquisa com uma meta-análise avaliando as pesquisas que tinham sido também arquivadas, os ensaios clínicos que tinham sido arquivados pela indústria farmacêutica, que estavam nos arquivos da FDA e alguns outros arquivos. Então ele descobriu o quê? Descobriu que muita pesquisa era arquivada, muita pesquisa que não obtinha os resultados desejados pelos laboratórios, e que teve laboratório, inclusive depois se descobriu isso, teve laboratório que chegou a fazer 9 ensaios para um mesmo antidepressivo, e só publicou 2, e os outros 7 ficaram arquivados e não tinham os resultados desejados, não passavam no teste placebo. Então, essa pesquisa de Evan Kirsch em 1998, foi publicada em 1998, ela foi a primeira a mostrar que não passavam no teste placebo. Ele pegou os arquivos, aí quando pega os arquivos e fez toda a média disso na meta-análise, viu-se que os antidepressivos não estavam passando no teste placebo, não passavam no teste placebo. E essa pulga ficou atrás da orelha da comunidade acadêmica até 2018, quando foi publicado esse grande estudo pelo The Lancet, e que eu espero que vocês assistam no card, que é o Antidepressivos e Placebos 2, o vídeo. E nesse estudo publicado no The Lancet, o que ficou concluído? Ficou concluído que os antidepressivos, todos eles, teriam sim, menos 2 lá, 2 que ficaram de fora, teriam sim um efeito acima do placebo, seriam mais eficazes do que o placebo, porém efeitos pequenos, para todos eles, a maioria deles, efeitos bem pequenos, bem próximo do placebo. E então, e aí os resultados são interessantes. Eu peço para que vocês vejam o vídeo que eu estou colocando no card, tá? Faz parte de uma sequência, de uma playlist, vou deixar a playlist no final também, que é toda sobre a indústria farmacêutica e essa questão dos psicotrópicos. Porém, o que aquela pesquisa acabou colocando uma pedra em cima? Acabou colocando uma pedra de 20 anos de pulga atrás da orelha, que era o quê? Antidepressivos são eficazes mesmo? A pesquisa de 2018 parece que tinha colocado essa pedra, embora sim, eles são eficazes, mas o efeito é pequeno, né? Para praticamente todos eles é bem pequeno. E é um pouquinho só acima do placebo. Só que agora eu vejo que essa pesquisa aqui, que foi publicada em julho de 2019 no BMJ Open, então também um periódico de forte fator de impacto, essa pesquisa que foi feita por 3 pesquisadores aqui, a análise da pesquisa de 2018, essa pesquisa foi conduzida por 3 dinamarqueses pesquisadores que são da Cochrane Nórdica, do Centro Nórdico da Cochrane. Então é da Cochrane também, tem aí um selo de qualidade muito forte, que é esse selo da Cochrane. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma análise metodológica dessa pesquisa de 2018. E aí vamos aqui, né, para os objetivos. Os objetivos: investigar se a conclusão de uma recente revisão sistemática e meta-análise, que é essa de Cipriano et al., que é de 2018, de que os antidepressivos são mais eficazes do que placebo para a depressão em adultos
se isso foi apoiado por evidências. Então, a reanálise de uma revisão sistemática com meta-análise. Fonte de dados: 522 ensaios da pesquisa de 2018 com mais de 100 mil sujeitos, conforme relatado na revisão sistemática por Cipriani et al. E relatórios de estudos clínicos para 19 desses ensaios. Análise: usamos a ferramenta de risco de viés do manual Cochrane e a abordagem de avaliação, desenvolvimento e avaliação de classificação de recomendações, a GRAD, para avaliar o risco de viés e a certeza da evidência, respectivamente. O impacto de várias características do estudo e status de publicação foi estimado usando meta-análise de subgrupos de pares. Resultados: várias limitações metodológicas na base de evidências de antidepressivos não foram reconhecidas ou foram subestimadas na revisão sistemática de Cipriani et al. O tamanho do efeito para antidepressivos versus placebo nas escalas de sintomas de depressão avaliadas pelo investigador foi maior em ensaios com um desenho de estudo run-in com placebo, em comparação com estudos sem um desenho de run-in com placebo. O tamanho do efeito dos antidepressivos foi maior em estudos publicados em comparação com estudos não publicados. Os dados de resultados relatados por Cipriani diferiram dos relatórios de estudos clínicos em 12 de 19 ensaios. Gente, tem alguns errinhos de português porque eu usei a ferramentinha do Google Tradutor, tá? Mas tá bem desenvolvido e dá para caminhar tranquilo. A certeza da evidência para as comparações controladas por placebo deve ser muito baixa de acordo com o GRAD, devido a um alto risco de viés, caráter indireto da evidência e viés de publicação. A diferença média entre antidepressivos e placebos na escala de avaliação de depressão de Hamilton de 17 itens foi de 1,97 pontos. Conclusão: as evidências não apoiam conclusões definitivas sobre os benefícios dos antidepressivos para a depressão em adultos. Não está claro se os antidepressivos são mais eficazes do que o placebo. Novamente volta a pulga atrás da orelha. Então, ainda segundo essa pesquisa, que analisou a pesquisa de 2018, mostrou várias falhas metodológicas, e isso, por enquanto, mostra que não temos ainda evidências suficientes para podermos concluir que os antidepressivos são mais eficazes do que placebos. Aí vamos direto para a discussão. Identificamos vários vieses importantes que não foram levados em consideração na revisão sistemática de Cipriani. Mostramos que o efeito relatado dos antidepressivos sobre o placebo medido nas escalas de avaliação de depressão foi pequeno e provavelmente inflado por várias limitações metodológicas nos estudos. Pela primeira vez, mostramos que o desenho de um estudo com placebo parece funcionar no sentido de produzir tamanhos de efeito inflados, além do viés de publicação e outras limitações metodológicas. Além disso, mostramos que os dados de resultados relatados por Cipriani diferiram dos relatórios de estudos clínicos e que sua avaliação de risco de viés não seguiu os métodos descritos no livro-texto da Cochrane. É um livro de texto e acaba sendo, no caso, um manual para isso, né? Finalmente, descobrimos que a certeza das evidências para antidepressivos versus placebo para todos os resultados avaliados é possivelmente muito baixa. Em conjunto, as evidências não apoiam conclusões definitivas sobre a eficácia dos antidepressivos para a depressão em adultos, incluindo se eles são mais eficazes do que o placebo para a depressão. Meta-análises anteriores encontraram melhora semelhante nas pontuações dos sintomas de Cipriani. Várias dessas revisões consideraram cuidadosamente as limitações metodológicas, avaliaram os danos e chegaram a diferentes conclusões. Descobrimos que Cipriani e seus colegas não avaliaram o risco de viés de acordo com o livro-texto da Cochrane, conforme afirmado
e seus resultados foram apresentados de forma não transparente. Embora os autores devam ser elogiados por compartilhar seus dados, a maioria dos resultados da revisão não pode ser reproduzida porque as informações básicas, como o número de estudos incluídos, braços e participantes para cada meta-análise, não foram relatadas. A metodologia de meta-análise de rede pode ser promissora, mas apenas em áreas onde intervenções claramente eficazes existem e precisam ser classificadas. E as muitas opções estatísticas nunca devem ofuscar uma avaliação crítica inicial das evidências e uma apresentação clara dos resultados. Parece enganoso classificar os antidepressivos quando temos muito pouca confiança nas evidências. Curiosamente, nossa meta-análise pareada de melhora nos scores de sintomas produziu resultados muito semelhantes aos relatados por Cipriani. O benefício adicional da metodologia de meta-análise de rede, portanto, parece pouco claro. Descobrimos que a base de evidências consiste principalmente de ensaios de curto prazo, 12 semanas ou menos, sem evidência de tratamento além de 36 semanas, embora a maioria dos pacientes seja tratada por anos. Além disso, o efeito aparente dos antidepressivos relatado na revisão por Cipriani e colegas, medido em escalas de sintomas avaliadas por investigadores, foi pequeno e provavelmente não clinicamente relevante. Estudos observacionais também indicam que a eficácia dos antidepressivos na prática é muito baixa. No grande estudo de alternativas de tratamento sequenciadas para aliviar a depressão, financiado publicamente, apenas 3% dos 4.041 participantes inscritos foram considerados em remissão após um ano. A descoberta recente, baseada em relatórios de estudos clínicos de ensaios randomizados de que mais participantes abandonam os antidepressivos do que o placebo, sugere ainda que os benefícios dos antidepressivos podem não superar os danos. Nossos resultados mostram que os dados de Cipriani eram imprecisos e suas estimativas podem, portanto, ser incorretas porque se basearam em dados publicados. Pode ser percebido como uma limitação que nos baseamos nos dados de Cipriani e não realizamos nossa própria pesquisa sistemática da literatura e extração de dados. Considerando as múltiplas limitações metodológicas que identificamos, seria necessário analisar os dados com base em relatórios de estudos clínicos e dados de pacientes individuais para fazer uma avaliação confiável dos benefícios e danos dos antidepressivos, porque eles são a fonte mais confiável de dados de ensaio. Existem também algumas limitações para a nossa análise de subgrupo de patrocínio. Embora estudos patrocinados pela indústria tenham relatado resultados de eficácia favoráveis com mais frequência do que estudos não patrocinados pela indústria, nossa análise mostrou que estudos patrocinados pela indústria relataram uma estimativa de efeito mais baixa dos antidepressivos em comparação com o placebo do que ensaios não patrocinados pela indústria em escalas de sintomas de depressão avaliadas pelo investigador. No entanto, houve diferenças importantes entre os dois subgrupos que provavelmente contribuíram para a diferença observada. Os estudos não patrocinados pela indústria eram menores e mais antigos do que os estudos patrocinados pela indústria, e quase todos os estudos não patrocinados pela indústria, incluídos por Cipriani e seus colegas, foram publicados. Nossos resultados destacam que as muitas centenas de ensaios de antidepressivos controlados por placebo não abordaram as questões mais importantes e relevantes para o paciente em relação aos benefícios e danos dos antidepressivos. Embora isso seja conhecido há anos, não levou a mudanças na prática de pesquisa. Conclusões errôneas de que os antidepressivos são eficazes para a depressão têm o efeito de impedir que pessoas que sofrem de depressão busquem outras soluções para aliviar sua condição, como psicoterapia e lidar com estressores psicossociais, e podem impedir o financiamento e a pesquisa de tais modalidades de tratamento.
É importante ressaltar que tais conclusões também podem levar à perda de interesse em fornecer uma melhor base de evidências para determinar o verdadeiro valor clínico dos antidepressivos. Nossa revisão tem duas implicações. Em primeiro lugar, a revisão de Cipriani e sua conclusão deve ser cuidadosamente revisada. À luz de nossos achados, a revisão não deve informar a prática clínica. Em segundo lugar, nossa reanálise destacou a necessidade de uma mudança radical na maneira como os estudos com antidepressivos estão sendo conduzidos, relatados e interpretados. Esperamos que médicos, pacientes, colegas e políticos considerem as limitações das evidências atuais de antidepressivos para a depressão que apresentamos aqui e ajam coletivamente de acordo. Isso envolve informar os pacientes sobre as limitações das evidências atuais, fornecendo assim uma base para um verdadeiro consentimento informado e trabalhando para uma melhor base de evidências para o uso de antidepressivos no tratamento da depressão. Para obter respostas confiáveis sobre os benefícios e danos dos antidepressivos em adultos com depressão, precisamos de ensaios em larga escala, independentes da indústria e com um cegamento mais adequado, mais bem realizado, de longo prazo, com participantes a longo prazo que nunca experimentaram drogas, com resultados relevantes para o paciente em vez de escalas de ranqueamento. Bom, é basicamente assim que o artigo termina. Eu espero que vocês leiam o artigo na íntegra. Ele está disponível na íntegra para leitura no site do PubMed. Então é isso, meus queridos. A pulga volta novamente para trás da orelha e novamente nós estamos com essa questão: e os antidepressivos são ou não eficazes? Parece que ainda não sabemos, não é verdade? Se você gostou desse vídeo, por favor, dê like ou dislike, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, acione as notificações clicando no sininho. E é isso então, me ajuda a alimentar o algoritmo do YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço!